Olá pessoal, agora nós vamos trabalhar o percurso 14, ok? Estados Unidos, potência econômica. Abram seus livros, por gentileza, na página 124. Bom, se nós estamos trabalhando os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, nós também iremos tratar da nação que mais consome e que mais vende produtos no mundo, ok? Bom, o primeiro tópico diz maior produtor e maior consumidor do mundo. Tá joia? Bom, já que nós falamos da conquista do território dos Estados Unidos, vamos só ver aqui o trechinho que o texto fala para nós. Vejam bem. O imenso território conquistado durante o processo de expansão garantiu aos Estados Unidos amplo espaço para a produção agropecuária, além de recursos energéticos e matérias-primas necessárias ao desenvolvimento industrial. Tudo isso que foi oferecido pelo espaço físico do território norte-americano estadunidense foi extremamente aproveitado. Hoje os Estados Unidos têm 23% do PIB mundial. Esses dados são de 2009, ok? 23% do PIB mundial está nas mãos da economia dos Estados Unidos da América, ok? Bom, é extremamente importante a gente observar que da mesma maneira que os Estados Unidos são os maiores consumidores de produtos do mundo inteiro, eles também são os maiores produtores e exportadores de produtos vendidos pelo mundo afora, tá ok? Essa economia ela se dá em todos os setores de atividades econômicas, no setor primário, no secundário, no terciário. Por quê? A principal característica de todos os setores econômicos nos Estados Unidos é o uso das grandes tecnologias. Eu falei primário, secundário e terciário, a gente sabe que nós temos ainda o terciário, além do terciário quaternário, é isso? E o setor quinário, que nós não vamos estudar nesse momento agora, mas mais tarde nós vamos poder estar falando sobre ele. Bem, o segundo tópico diz, um gigante na agropecuária. Continuamos aí na página 124. Olha só, 21% do território, 21% do território dos Estados Unidos é aproveitado pela agricultura, 21% também é aproveitado pela pecuária. Então a agropecuária nos Estados Unidos ocupa quase a metade do território estadunidense. O Brasil, se a gente for fazer uma comparação, nós temos um aproveitamento máximo de 30%. Ou seja, nos Estados Unidos se aproveita muito mais as terras agriculturáveis do que nós aproveitamos aqui. Extremamente interessante observar que a utilização dessas áreas agriculturáveis está extremamente ligada ao uso das novas tecnologias, das grandes tecnologias de produção. Página 124, texto. Nos Estados Unidos, a intensa ocupação da terra se deve a fatores históricos, como a democratização do acesso à posse da terra. Isso graças à lei da propriedade rural, lembra-se lá do Homestead Act, né, de 1862, e está associada ao emprego de sistemas intensivos com elevada mecanização das atividades agrícolas. Primeiro, uma distribuição democratizada da terra, que foi fundamental para o desenvolvimento dessa agropecuária extremamente produtiva e depois modernizada nos Estados Unidos. A modernização possibilitou até mesmo a liberação da mão de obra, não é isso? Porque quando nós falamos de urbanização e diferenciamos a que ocorre nos países ricos com relação a que ocorre nos países subdesenvolvidos, a gente vai perceber que aqui nos países subdesenvolvidos houve uma expulsão da mão de obra, enquanto nos países ricos, com o surgimento paulatino, lento das novas tecnologias, nós tivemos lá a liberação da mão de obra. Até brinquei com vocês e brinco sempre quando eu falo, não fosse a tecnologia dos Estados Unidos, Clark Kent não teria ido morar em Metrópolis. Teria ficado em Smallville. Pensa, menino forte, bom de trabalho daquele, mas substituído pela máquina, papai e mamãe falaram, vai trabalhar no jornal, vai para a cidade. Não é isso? Uma brincadeira, é claro. Mas é interessante a gente observar a liberação da mão de obra, substituindo o trabalhador, a pessoa que trabalha no campo, pela tecnologia. Até hoje, característica de todos os setores de atividade econômica dos Estados Unidos, o uso de tecnologias, tá? As melhores tecnologias que o mercado tem a oferecer. Bom, continuando aqui, é interessante a gente observar que o implemento das máquinas no campo aumentaram a produtividade, mas é extremamente também importante a gente estar ressaltando que menos de 2% da população dos Estados Unidos está envolvido com a atividade agropecuária por causa do que eu disse antes.
liberação da mão de obra, substituição pela máquina. Então as pessoas foram trabalhar nas cidades, não é isso? Na indústria, no comércio, nos serviços e por aí afora. Bem, quando a gente coloca esses menos de 2% da população dos Estados Unidos trabalhar na agropecuária, temos que comparar com o Brasil, né? Porque aqui no Brasil nós temos mais de 21% da população ainda trabalhando em atividade agropecuária. Mas por quê? Aqui aconteceu o contrário. Lá houve uma democratização da terra, não é isso? E aqui, o que acontece? Como a tecnologia chega a nós a um custo muito elevado, nas áreas mais agriculturáveis, solo mais fértil, nós tivemos o quê? Um uso intenso da tecnologia. Quem não teve dinheiro para modernizar a sua propriedade teve que acabar vendendo. Para morar na cidade, né? A gente sabe o resultado de tudo isso. Então, não podendo comprar o recurso tecnológico, acabou deixando a terra nas mãos daqueles que tinham condições de cultivar. Venderam as suas propriedades e os latifúndios no Brasil, eles vão crescendo, é isso? Porque eles foram crescendo e abraçando as propriedades pequenas que não tinham condições de se modernizar. Tá bom? Bem, no setor agropecuário nos Estados Unidos, na verdade, a economia dos Estados Unidos trabalha na modalidade de cinturões. Tá? É importante a gente ver os chamados belts. O modelo de organização da atividade espacial, do espaço agrícola principalmente, é o chamado belt ou cinturão. Então, o cinturão, que tipo de cinturão, professor? Na página 125, nós temos aqui, olha só, e o mapinha extremamente bem ilustrado, colorido, bonitinho. Está lá, cinturão do algodão, chamado cotton belt, cinturão do leite, né, o dairy belt, né, cinturão do milho, corn belt, cinturão do trigo, wheat belt, não é isso? Cinturão da fruticultura, fruit belt, cinturão industrial, manufacturing belt, cinturão da pecuária, ranching belt, e o cinturão da policultura e criação de gado, né? Então, o que nós temos aqui? Em todas as regiões dos Estados Unidos, a produção ela foi especializada. Cada cinturão é uma área especializada em um tipo de produção. Isso acaba resultando no crescimento da produtividade agrícola nos Estados Unidos. E também acaba influenciando os outros setores, né? Por exemplo, vocês viram aí o Manufacturing Belt, que é o cinturão industrial. Até a atividade industrial, ela apresenta-se dentro dessa organização espacial. Tá? Então, cada região nos Estados Unidos, quando se fala em produção agropecuária, se especializou em um tipo de produção. Ok? Bem, assim como no meio rural nós vimos os cinturões, nós temos também, dentro do Manufacturing Belt, a divisão das principais regiões industrializadas dos Estados Unidos. O espaço urbano industrial estadunidense, ele é extremamente caracterizado a partir da página 128. Tá? Essas características são ligadas à ocupação do espaço, tá? À época, ao período histórico de ocupação do espaço também, a gente tem que estar lembrando disso. Tá bom? Por exemplo, vamos começar aqui com o Snow Belt. Snow Belt, página 128. Acompanhe por gentileza. Eu vou fazer rapidinho aqui para vocês entenderem. Snow Belt, snow é neve. Lembra disso? Para não esquecer, o Snow Belt ele vai ficar no centro-norte dos Estados Unidos, porque é a região mais fria, principalmente no norte, onde neva com uma frequência maior. Tá ok? Snow Belt do nordeste dos Estados Unidos para o mundo. Na região nordeste dos Estados Unidos se localiza a maior e mais antiga concentração industrial do país, o chamado Manufacturing Belt, cinturão industrial. Devido ao predomínio do clima temperado, a presença de invernos rigorosos, essa área também recebe a denominação de Snow Belt. Gente, na região dos Grandes Lagos, no norte e nordeste dos Estados Unidos, porção central, principalmente no nordeste dos Estados Unidos, nós tivemos ali a formação da mais antiga concentração industrial do território estadunidense. Ali começa a atividade industrial desde a época das 13 colônias do norte, não é isso? Então, quando nós observamos isso, vamos perceber que grandes cidades se desenvolveram nessa região, na região dos Grandes Lagos e nas proximidades dos Grandes Lagos. Então, quando nós falamos do Snow Belt, estamos nos referindo ao centro-norte dos Estados Unidos. Vejam só, essa região exerce enorme influência sobre o resto do mundo. A cidade de Nova York, por exemplo, é a sede dos principais bancos e grandes conglomerados industriais estadunidenses.
o que a torna um centro de decisões econômicas que se refletem em todo o planeta. Tá? Então, quer dizer, por causa da capacidade de produção econômica daquela região, essa região acaba influenciando diretamente várias regiões do mundo e indiretamente outras várias regiões. Ok? Sunbelt, na página 129. Sunbelt, ao contrário do Snowbelt, que ele está falando de sol, não é isso? Cinturão do sol. Atividade industrial variada e aquecida. Olha só que sugestivo o título aqui. Então vejam bem, 5 áreas com concentrações industriais expressivas juntas, elas formam o chamado Sunbelt, Cinturão do Sol. Uma extensa porção do território dos Estados Unidos em que predominam climas quentes, à exceção da região industrial de Seattle, na fronteira com o Canadá, e onde se localiza um conjunto variado de espaços industriais de desenvolvimento recente. Podemos dividir esses espaços industriais em 2 grupos, a costa oeste e a porção sul. Então, quando nós falamos de Sunbelt, não é isso? São 2 regiões, né? O Snowbelt e o Sunbelt. O Sunbelt nós vamos pegar desde o sul dos Estados Unidos, não é isso? Até a costa oeste dos Estados Unidos, na região de Seattle, ali na fronteira com o Canadá. Aqui nós podemos dizer o seguinte, é uma região de grande desenvolvimento industrial, de grande desenvolvimento tecnológico, onde as características industriais elas se diferem bastante da região nordeste por causa do tipo de indústrias que eles se encontram. É isso? Por exemplo, na costa oeste do Oceano Pacífico, que a gente tem que chamar a atenção que a industrialização ela começa graças à percepção, né, dos economistas dos Estados Unidos da importância daquela região, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial, onde bases militares, indústrias de armamentos foram criadas, construídas naquela região, assim como na Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. As indústrias bélicas elas abriram caminho para outras indústrias naquela região. Por quê? Facilitando o escoamento da produção para o continente asiático, para o outro lado do mundo. Não é? Bem mais próximo do que dar a volta, passar por cima da Europa para chegar na Ásia. Então, essa região foi se tornando extremamente importante. E a produção de elementos de alta tecnologia, de produtos de alta tecnologia, também é um fator fundamental na região da costa oeste, inclusive onde nós temos o chamado Vale do Silício, não é isso? Onde nós temos um grande tecnopolo, produção tecnológica, grandes centros urbanos, não é isso? Grandes universidades, então quer dizer, tudo culmina numa área de grande produção para a economia dos Estados Unidos. E mais ao sul, quando nós falamos ainda do Sunbelt, né, região ali, você pega Flórida, vamos descendo ali pela Califórnia, etc. e tal, você vai perceber que no Sunbelt, aí na região sul dos Estados Unidos, teremos a produção de recursos minerais, a extração de recursos minerais, uma produção fantástica, né, gigantesca, enorme, e onde também temos a inovação tecnológica, as indústrias aeroespaciais, bases espaciais, estações espaciais estadunidenses, bases de lançamento de foguetes situam-se justamente nessa região, onde a produção tecnológica também é fantástica. Tá bom? Pessoal, assim nós caracterizamos o espaço, a economia dos Estados Unidos, o espaço agrário e o espaço urbano dos Estados Unidos. Ok? Voltaremos em breve com mais uns comentários do próximo percurso, tá bom? Vou pedir mais uma vez para vocês, dá um likezinho se você gostou, dá um joinha aí, clica, porque eu preciso muito disso. Me ajudem aí, tá bom? Espero estar ajudando vocês também. Um abraço e até logo. Até mais.